Há quem diga que a leitura, os livros, nos permitem verdadeiras viagens, independentemente se as obras são romances, né, estão ligados à literatura, às vezes tem um fundo histórico, e também os poemas. Você já teve a oportunidade de ler algum poema? Já deixou a poesia tomar conta da sua vida? Muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de abrir um livro de poemas, abrir um livro com poesias, e entender como é que isso funciona e quantas histórias não são contadas, às vezes, através de poemas rimados. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, os poetas e as poetisas dizem que são simplesmente tomados pelas palavras. Sim, que essas palavras tomam conta e entram na vida deles, e mais, às vezes, a qualquer hora do dia. Quem de nós não tem aí uma folhinha com várias coisinhas anotadas dentro da gaveta, às vezes no celular, num guardanapo, quando estava no restaurante? Nós vamos conversar sobre isso e muito mais com a dentista mineira que está se tornando uma grande poeta, e ela lançou o primeiro livro dela, Palavras Prenhas. Curioso o título desse livro, né? Mas você que está aí nos assistindo pelo canal no YouTube, está nos ouvindo pelo podcast, vai entender já já por que desse nome, que inclusive também é o título de um dos poemas dela, e que, se ela quiser, vai ler para a gente aqui também, para a gente já conhecer um pouco como é que é essa voz de Gabriela Gonçalves. E a gente começa perguntando para a Gabriela como que a poesia tomou conta da vida dela, como é que ela se percebeu poeta. Isso foi ainda na adolescência, na juventude, de repente ela se pegou apaixonada e começou a escrever. Conta para a gente, vamos dividir aqui, Gabriela, esse segredo aqui com o nosso público. Grande poeta, eu acho que já foi um exagero de sua parte, tá? Mas eu sempre li, né? Desde a adolescência, assim, bom, desde criança, que a gente lê muito na escola, declama poema, né? Essas coisas, Cecília Meirelles, Carlos Drummond. Então, eu fui uma criança assim que eu sempre gostei muito de escrever redações muito criativas, sempre fui muito inventiva. Então, assim, e sempre gostei de ler, né? Então, às vezes, as minhas irmãs brincavam, ficavam brincando, e eu falava assim, não, agora eu vou ler, né? Agora eu vou ler porque eu gosto sempre gostei de ler, era um hobby que eu tinha. Aí, depois, já, quando fiz a minha faculdade, parei de ler, totalmente. Parei de ler, não lia, não tinha tempo, a minha profissão muito prática, né? Quem me salvou, assim, foi Saramago. Quando eu peguei o livro dele e li, eu falei assim, gente, gostei da leitura outra vez. Enfim, então a poesia, na verdade, eu nem conhecia tanto, a não ser o que a gente já conhece mesmo, assim, né? Desses grandes poetas e tudo. Não era muito de ler poesia, não. Porém, ano passado, eu fui chamada por uma amiga que é poeta para fazer um curso de escrita criativa. Eu tinha algumas coisas já escritas, alguns poeminhas já escritos, assim, de ano atrasado, algumas coisas que eu escrevi e deixava guardado. Enfim, no celular, ou então, né, nos papéis, deixava guardadinho. Então, ela me chamou para fazer esse curso, ela chama Val Prochnol. Ela é poeta também, jornalista, ela já faz essa preparação de poetas e tudo. E só que a gente não conseguiu montar uma turminha, mesmo sendo um curso online, os horários não batiam. Aí eu falei, então vamos começar assim mesmo. E aí, quando nós começamos as aulas, né, ela falou assim, me mostra os poemas que você tem. Então, a gente começou a trabalhar em cima dos 4 poemas que eu tinha. Quando foi na semana seguinte, eu tinha mais uns 3. Quando foi na outra semana, eu já tinha mais uns 4. Ela falou assim, gente, mas você está produzindo muito? Eu falei assim, eu acho que a poesia tá entrando assim em mim, né? Enfim, então assim, foi um período que eu me senti muito criativa,
né? Assim, muito fértil, pega essa palavra aí, né? Muito fértil. As palavras vinham, os versos vinham, então eu tinha necessidade mesmo de escrever. Fui passando também por um processo terapêutico, onde, assim, fui lidando, né, com questões, então eu escrevi também sobre, tem um que chama devaneios, na verdade chama divaneios, né, a palavra veio assim como divaneios, e eu ainda perguntava assim, mas é divã ou devaneios? Não, é divã, você vai escrever divã, como se tivesse uma voz falando comigo, como que era para ser o título e como que ia desenvolver aquele texto. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma tia que fala assim, não, você está possuída, parece que você está possuída. Eu falei, pois parece mesmo, minha filha, porque as palavras vêm, os versos vêm, pelo menos assim, uma estrutura, né? Uma estrutura do verso vem e fica martelando na cabeça para você colocar ele para pôr vida naquilo. Entendeu? O que eu sentia é isso, é como se fosse uma necessidade de pôr vida naquilo que começa a vir. Aí eu obedeci. Eu comecei a obedecer, né? Ah, é para escrever? Então vamos escrever. Aí juntou também que eu não sei se eu estava tendo insônia e pela insônia eu escrevia de madrugada, ou se eram as próprias palavras mesmo que estavam me acordando, como se fosse assim, né? Meu inconsciente pedindo, vai lá, escreve, porque tá vindo coisa aí. Então foi mais ou menos isso, né? Agora, me sentir poeta, eu ainda tô assim, né? Tô no passinho, tô no passinho, tô passo a passo, ainda um pouquinho de dificuldade de me colocar aí como poeta, apesar de que se eu escrever poesia, então, né, a gente pode chamar isso né, de que eu sou poeta, ou que estou, né, eu gosto também dessa palavra, assim, estou nesse lugar, então, de escrita, né, de colocar para fora, ah, nesse processo mesmo, assim, de arte poética. Eu acho que é como se fosse isso, sabe? Pode ser que em outro momento eu esteja fazendo outra coisa, como já fiz tantas coisas de arte também, apesar de eu sou dentista, mas eu sempre fico em torno, assim, das coisas artísticas, sabe? Já fiz dança, já fiz teatro, já fiz música, né? Tudo assim, de uma forma, um hobby, né? Sempre gostei de fazer isso como hobby. Então, pode ser que a escrita também seja um hobby, mas é um hobby que eu estou curtindo no momento, né? Estou colocando energia nisso e estou curtindo, estou gostando, estou pondo toda a minha motivação. Então, eu acho que saiu coisas interessantes. E às vezes você não precisa ficar um tanto quanto acanhada, tímida, constrangida, ou até humilde pelo fato de se dizer ou não poeta. Porque, na verdade, quando a pessoa é mãe, ela é mãe. Ela não está mãe, ela não fica mãe, ela não deixa de ser mãe. Ela é mãe. E você, a partir do momento que o seu livro chega ao mercado, você é poeta. Você não está mais poeta. Você já é poeta, e a partir daí, pode ser que outras coisas aconteçam. Eu tenho a impressão, pelo que você comentou, essa questão da fertilidade, das palavras, né, te cutucando, te incomodando, querendo sair, que isso tem a ver com o título do livro. Quer dizer, o título do livro vem meio por aí. Exatamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui a capa do livro, que é lindíssima. O livro se chama Palavras Prenhas. Olha, não é? Aqui parece uma mancha, né, avermelhada, como se fosse um pôr do sol. E aqui é um barbante amarrando a cintura prenha. Porque eu escrevi tanto em, vamos dizer assim, em uns 6 meses, que para poder. Ah, porque aí a Val falou assim comigo, né? Eu perguntei para ela, falei assim, aqui, eu gosto de palco. Eu gosto de palco, entendeu? Gosto dos artistas e gosto de palco. Sou uma pessoa meio aparecida. Aí eu falei assim com ela, bom, se eu estou escrevendo, quem sabe eu escrevo um livro? Já que eu estou escrevendo poema, quem sabe eu escrevo um livro, né? Ela falou, ótima ideia, vamos trabalhando nisso. Só que aí eu falei assim, mas quanto tempo eu preciso? Ela falou assim, isso depende de você. Mas quantos poemas você acha assim que fica legal para um livro? Pode ser
20 poemas? Ela falou assim, não, Gabi, tem que ser um pouco mais, né? Eu falei, o quê, uns 50? Ela acho que uns 50 poemas para começar, é um tamanho bom de livro. Então, eu escrevi 50, eu escrevi 60, eu escrevi 70, eu escrevi. Nem todos estão aqui, nem todos são aproveitáveis, né? Mas, assim, como eu estava num período meio exalando, né? Eu escrevi muito. Então, esse livro tem 80 poemas. Um deles, não digo o principal, né? Mas o que começa o livro se chama Palavras Prenhas, porque quase que ele explica este processo mesmo de escrita e como que ele veio. Depois eu até queria ler ele para vocês, porque nesse livro, apesar do fio condutor dele ser amor e desamor, né? O amor e seus avessos, então, com isso, ele tem coisas românticas, ele tem coisas lindas, mas ele tem coisas também, assim, fortes, sabe? Onde também a gente mostra um lado meio odioso, sabe? Meio, olha, tô com ódio e também quero acabar com tudo isso. Então, é um livro, assim, tecido nesse, nesse fio, sabe? Nesse fio aí de amor, rompimento, desamparos. É isso, assim. Então, tem vários sobre isso. Tem alguns falando também como é que as palavras me encontram. É um super bonitinho também que eu queria ler. Então, é isso, assim. Eu me senti realmente muito fértil, sabe? Muito prenha mesmo de palavras. Eu vou ler. Vamos aproveitar esse momento, né, que você está com a Fala- fertilidade aí já pronta, Falando produzida. exatamente desse, né? Vamos escutar um dos seus poemas, até para a gente conhecer um pouco essa voz, né, da Gabriela. Então, palavras prenhas. Fecunda. Sinto-me impregnada de palavras. Palavras prenhas prontas para parir rebentos, ora como flor cheirosa, ora como soda cáustica. As palavras prenhas, por vezes bêbadas, podem ser paridas prematuras, em tempo ou passadas da hora, a fórceps. De qualquer forma, causam afagos ou estragos. O que se faz com elas pouco importa. Depende da natureza do alvo, da crueza ou beleza do caminho, frieza, tormento, loucura lúcida do momento. Às vezes embaladas em papel jornal ou cobertinha de lã, alimentadas no peito e a pão de ló. Às vezes criadas a ferro e fogo e álcool, regurgitadas como leite azedo e abandonadas no meio-fio. Sei não. Preferia antes, quando as palavras eram só palavras, não me acordavam de madrugada e esperavam pacientemente seu momento de existir. Então é isso, né? As palavras vindo, às vezes de uma forma amorosa e às vezes forte, cirúrgicas, assim, que realmente me envolviam e eu me acordavam e eu tinha que colocar aquilo de alguma forma no papel. No caso, eu fazia no celular, sabe? Assim, o celular foi meu instrumento de trabalho nas madrugadas, principalmente. Outros momentos também que vinham, os versos, assim, não vou dizer incomodavam, né? Mas me, me assaltavam, era quando eu estava atendendo. Que às vezes, quando eu estava atendendo o paciente, você fica mais caladinho, né? E aí minha cabeça. E coisas assim que você faz sem ter que. Assim, mais mecanicamente ali, quando eu estava trabalhando e dava para ficar pensando, aí as palavras vinham vindo também. Então, muitos versos foram feitos durante o trabalho e colocados depois, né? Claro, fui escrever um pouco depois. Teve verso que veio durante banho, né? Nome de poema, nome do poema. Extremadura, pronto. O que é isso, gente? O que é Extremadura? Extremadura, vai escrever sobre Extremadura. E sabia que era uma região da Espanha. Aí começou, não, Extremadura, extrema, vai, destrincha essa palavra, destrincha ela e coloca ela aí vai rimar com isso. Então, eu ia fazendo, assim, e eu percebi que eu tenho um traço um pouco, às vezes, irônico, sabe? E às vezes um traço divertido, não é? Então, mesmo quando eu estava escrevendo alguma coisa dura, eu tenho alguma coisa que
que me leva para esse cômico. Esse texto, por exemplo, Extremadura, que fala sobre as durezas da vida, como é que a vida faz curva e nos leva para lugares muito sórdidos, muito mórbidos, muitas vezes. Porém, no meio do poema, ele fala furacão, fura o bolo, fura o dedo, fura, sabe? Então, assim, tem uma coisa aí meio jocosa também, que isso aparece em vários poemas, assim, onde eu tenho um traço mais divertido, assim, sabe? Então é isso, assim, na verdade, eu também estou me descobrindo, sabe? Eu também estou me descobrindo, tá sendo interessante por causa disso. Então, assim, tem paciente que fala assim, ah, não sabia que você era poeta também. Eu falei, mas eu também não. Eu também não, né? Também, se para ser uma novidade, para mim também está sendo uma novidade. Porque escrever, eu sempre escrevi, mas assim, essa linguagem poética, fazer versos, às vezes rimados, às vezes não, mas fazer um jogo de palavras, trabalhar com esse jogo de palavras, também está sendo bom para mim, assim, eu também me surpreendo, sabe? Eu falo, olha, que interessante, que legal, eu gostei desse, gostei. Então, a Val, claro, né, ela como minha poeta superior, né, que ela também estava me orientando, ela foi me indicando, bem, principalmente no início, falava assim, olha, Gabi, aqui o seu poema caiu, né, você pode parar com ele aqui, ele ficou muito interessante até aqui, depois já, né, já tá sobrando, então, claro, ela me deu dicas maravilhosas, foi um jeito, né, muito cuidadoso que ela teve também de tratar com minha escrita, muito respeitosa, e então, assim, não, eu tenho o meu estilo, né? Estou desenvolvendo o meu estilo, mas com as dicas maravilhosas também que ela me deu. Essa questão né, da prenhez, né, o fato das palavras virem, isso te deu também uma liberdade muito grande, talvez facilitou a sua vida, no sentido de você se jogar. Né? Elas vinham, você se permitia, você não conhecia ou preferia desconhecer regras, se é que elas existem, e colocava ali. Eu quero registrar, eu quero deixar elas virem, elas florescerem, e a partir daí a gente vê para onde a gente vai. Exatamente. Eu não sou da área, né, de literatura, não sou formada em letras, né? Então, assim, meu conhecimento de poeta é de leitura, né? E mesmo assim, nem é tão profundo assim. Então, por exemplo, se me pedir para fazer um soneto, que tem uma estrutura mais fechada, né, uma estrutura mais rígida, provavelmente eu não vou ser capaz de fazer, a não ser que eu treine para isso. Então, não era nem um pouco minha intenção, não era, né? Como também por enquanto não é, de fazer nada muito rígido, porque na verdade eu queria mesmo essa liberdade, já que estava vindo, então eu falei, pronto, estou me jogando. E eu acho também que é um desnudar, assim, né? Eu me senti, muitas vezes, quando eu estava escrevendo, era um momento que eu me sentia com muita solidão, sabe? Mesmo tinha coisas engraçadas e tudo, mas assim, é um momento que você fica. É engraçado, porque é como se ficasse muito em silêncio, com a cabeça cheia de palavras, cheia de coisa, mas é um momento ali que você tá sozinha, você tá só você, um momento de introspecção, um momento de intimidade com o que você tem para dizer, né? Então eu me senti livre nesse sentido, sabe? De não ficar muito preocupada se todo mundo vai gostar, e quem vai gostar, se eu estava fazendo exatamente para alguém. Tem alguns poemas que eu fiz para algumas pessoas, mas a maioria foi muito livre, sabe? Não tem endereçamento, né? A não ser o meu objeto de escrita, que foi o amor, né? Mesmo sendo um tema tão batido, tem um poema que fala sobre isso, né? Eu tenho a ligeira impressão de que tudo sobre o amor já foi dito, escrito, falado, cifrado, que aí eu vou falando todos esses verbos, né, em forma de canção, oração, não, 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 não. Tudo já foi falado sobre o amor, mas sempre tem um jeito novo de falar, sempre tem uma forma, sempre tem um outro engendramento aí, né, para ficar interessante. Então, no final, eu falo assim, e lá vai o amor, né?
com bandeirinhas na esquina, nananã, porque ele tem sempre um jeito de falar sobre isso de uma forma diferente. Muito pode ter se falado, mas cada pessoa que fala, né, fala o que te apraz ou o que te incomoda, né, o desvelo ou o desmazelo ou as mazelas daquilo que envolveu toda a situação do amor. Que se fosse assim, né, que seriam das composições das músicas, né, que em geral Não teria. falam. Então, pois é, cada uma tem a sua forma de abordar a questão do amor, os próprios poetas, os romances e as nossas novelas. Como é que seriam, Claro. né? Porque tem a questão do autor, né, ali entra o ator, né, a pessoa que está interpretando e com quem ele vai conviver com o par ou não, né, como que isso vai se dar, a química. E no seu livro, me parece muito um processo de química das palavras com você. É como se elas tivessem te escolhido e esperado um tempo seu, esperado talvez, se é que eu possa dizer, o seu amadurecer, quer seja o amadurecer pela vida, o amadurecer mulher, o amadurecer mãe, elas parecem que estavam escondidas nas gavetinhas aí, e aí quando você deu uma oportunidade, você deu, opa, agora é a hora de nós, palavras, começarmos a ir atrás do nosso espaço. Deixa a gente sair para fora. Eu tenho essa impressão, pelo que a gente está conversando, pelo que, né, o material que eu já li sobre você os seus poemas. Tem razão, eu acho que também tem a ver com amadurecimento, sabe? Talvez se eu tivesse. Quer dizer, eu quero dizer que eu não forcei nada. Não foi assim. A partir de hoje eu quero escrever poemas. Então eu vou sentar aqui, eu vou matutar que palavra que vai vir. Não foi assim, sabe? Foi mesmo um. É como se tivesse aberto uma janelinha e eu olhei para ela e falei: Uau, já que tem coisas passando aqui nessa janela, eu vou querer entrar dentro disso, não é? Aí tem um que fala assim também: entrei dentro de um poema. Ali apaguei as coisas, troquei letras de lugar. Do lado de dentro, como é que é? Do lado de fora era poema janela, do lado de dentro era poema cortina. Tem um que fala, né, tem uns versinhos assim. Então é isso, assim, eu me senti dentro do poema, e ali eu podia trocar as coisas de lugar, podia falar do que eu quisesse. Então pode ter sido isso mesmo, assim, é como se eu estivesse acumulando coisas, né, acumulando, e aí de repente, realmente agora começa. E é claro que a partir do momento que você vai escrevendo, você vai também pegando a chave daquilo, né? Então, depois eles estavam vindo até com mais facilidade, eu já escrevia mais rápido. Tem poema que vem meio escorregado, assim, ele vem quase pronto, eu quase não mexo mais nele. E tem uns que não, que eles vêm, e aí depois eu fico trabalhando em cima, fico quase uns 3 dias ali, entendeu? Aí, quando eu vejo, a estrutura já mudou muita coisa, mas assim, a ideia vem, e aí depois eu fico trabalhando em cima, mudo palavra, mudo verso, corto, nananã. Então, assim, tem me ocupado o tempo, sabe? Tem me ocupado o tempo, tem me ocupado energia, não é? Ainda bem que é para uma coisa boa, né? Eu tô me sentindo muito viciada. Tem ocupado seu tempo prazerosamente. Prazerosamente, E é. da forma que você está falando, na verdade, é genuíno, né? Isso é genuíno em você. Eu diria que é talento, é dom. E uma coisa, quando você diz, você estava dentro do poema, eu já acho que você estava dentro da poesia, a poesia estava no seu entorno, você respirava arte, cultura, isso já estava fazendo parte do seu cotidiano. Isso estava tudo aí, só que foi estocando, acumulando, Uhum, e sim. de repente falou assim, pera que já está na hora, você vai acordar hoje mais cedo, vou te acordar, vamos começar a te incomodar. Para aí sim os poemas que estavam internos se tornarem externos.
É, teve uma noite de madrugada também que eu tava rolando assim coisas no Instagram, né? E aí quando você começa a ler poemas, começa a aparecer também essa coisa, né, do algoritmo. Você fica lendo também coisas de outros poetas. Aí teve um que escreveu assim: poesia, escrever para mim é como voar com asas de não sei o quê. Eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, para mim não é isso. Engraçado, o que que é escrever para mim, assim, para onde que me leva, né? Então eu escrevi, e eu comecei assim: ora, escrever me enterra, me integra, me inteira, me interna. Escrever me joga no baluarte das incertezas, lá no fundo, lá no cinto das feiuras e das delicadezas. Ora, pois, escrever me afunda, ora, emerjo e me salvo. Então é isso, é como se eu sentisse um mergulho, entendeu? Como se tivesse um mergulho assim, meio enterrada. Fico ali enterrada, sabe? Meio enterrada, meio ali na palavra, né? Aí depois vi que, ufa, encontrei, ou me salvei, ou surgiu, né? Então, assim, a minha sensação é essa, era mais um, não de, era de um mergulho na terra. E não de Por criar isso que a asas, não era uma gente, coisa por que eu estava isso que a gente, voando, assim, entendeu? Não era uma coisa de liberdade de voar, é uma liberdade meio interna, sei lá, se eu me faço por isso que entender, eu digo assim. genuíno, porque na verdade, como a gente falou há pouco, você se joga, você não quer saber o que tem lá embaixo. Você vai. E a Lá no partir do cinto momento das feiuras e das delicadezas, não? que você vai, e aí, a partir do que você vai, do que você encontra, do que você interage, aquilo vai te dando a oportunidade de emergir novamente. Porque você Exato. sente que você pode ir, que você está segura. E aí você vai. Então, o que é que a gente pode dizer, ou o que, é que você pode ler daí para a gente? Escolha um, que mostra bem isso, que você queira destacar dentro do seu livro, um dos poemas, aí, mais um dos poemas, a gente já conheceu Palavras Prenhas. Que outro texto que você acha interessante? Você já falou alguns trechinhos de cabeça, né, que é legal também. E o que é que você quer destacar, ou que você acha que também ilustra bem isso que a gente está conversando, para que, né, as pessoas que estão nos acompanhando lá no canal do YouTube, que estão nos ouvindo no podcast, consigam sentir um pouco disso, porque isso ficou muito claro nesse primeiro poema que você leu. Ficou muito claro como que você transita pelas palavras e deixa também as palavras transitarem. Né? E aí vem ali, às vezes, uma brincadeira, vem um jogo, e você amarra e depois desamarra. É bem interessante isso, como é que esse primeiro funcionou. Vamos lá, o que você tem aí para nós? Nossa, eu tenho tantos que fico assim com dó de escolher um, mas eu vou escolher um da lua É cheia. porque os outros vão ser, né, vão ser consumidos prazerosamente pelas pessoas que vão, com É, certeza, adquirir seu livro, exato. que vai estar na descrição do vídeo, viu, gente? O site, como que vocês compram o livro, vai ter um pouco sobre a história da Gabriela, né? Vocês vão conhecer um pouco mais pela descrição e principalmente como poder adquirir o livro, e inclusive vai ter algum contato dela, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, enfim, enviar alguma informação, então fiquem tranquilos. Sim. Olha só, este livro ele tem várias ilustrações também, lindíssimas, feito por uma artista plástica maravilhosa chamada Juliana Palhares, que inclusive é uma das minhas melhores amigas. Então, olha esta lua cheia, que inclusive nós estamos na lua cheia de maio agora, e aqui na lua cheia tem uma sombra escrita solidão. Então eu vou ler esse poema aqui. É um pouco triste. Lua cheia. A lua anda tão cheia que me atormenta. Seu silêncio me conta segredos imorais de arranha-céus. Perco a calma e o estribilho, perco a alma e o meio-fio, e o meio-termo, e a lisura e a compostura. Nas sobras do que ficou, a solidão faz sombra. De camarote, a lua assiste, atônita, o fim da novela.
Recife. E, claro, um dia você olhou para a Lua e, né, isso veio. Assim como eu imagino que você vê cenas do dia a dia que, que simplesmente vem, né, e te... A Lua é a musa de quase todos os poetas. Eu acho que não deve ter um poeta, um escritor, um compositor que não fale em algum momento sobre a Lua, entendeu? Ela é uma musa. Então, aqui nesse livro eu falo sobre todas as fases. Então, tem um haikai da lua crescente, tem essa da lua cheia, depois tem da lua minguante, da lua nova, que é bem legal também. Vou ler um que é um pouquinho engraçadinho também. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um bonito, chama Tempos. Temo pelos tempos dados, tornam faltas inóspitas gostos insípidos. Temo pelos tempos findos, fundos de silêncios, estranhezas, ruídos. A balança dos pesos pende para a parte que se parte, ao meio, pesa e arde. E a outra leve parte, que parte para o mundo, faz do tempo outra rima, outra arte. Então, esse é do tempo. Então, assim, tem vários poemas. Tem algum que você fez para alguém que você poderia ler para nós? Vou ler um aqui que eu fiz para alguém. Marinheiro míope de barco solitário, apra uma vela, aguça mirada e anuncia: terra à vista. Com o coração alvoroçado, nem parece acostumado a se deparar com terras estranhas. Grita como quem conquista amor à vista. Se enamora dos seus contornos, suas curvas, suas retas, suas entranhas, seus mistérios. Faz dela sua sereia, seu corpo seu porto, e canta seu canto de encantar, céus e terra, e rio e mares a fio. A noite dorme em areia de conchinha, embalado pelos boleros de quimera, dorme dentro das ondas dos cabelos dela. Os textos que você leu, né, apesar de você ter dito sobre a questão do amor em si, né, que fala de amores e desamores e por aí vai, você percebe que são textos que vão assim para linhas diferentes, né, em que você, por exemplo, esse, claro, tem um fundo aí de relacionamento, E dessa questão, romântico, né? exato. Mas tem os outros, por exemplo, que eles vieram com linhas diferentes, né, com um porquê, um quê de vontade de ir para algum lugar, mas que não necessariamente era o lugar do amor, né? Então, quer dizer, tem vários temas, né, que estão no seu livro, uma diversidade de temas. E você já Exato. está ainda aproveitando a sua fertilidade para novas produções, você está curtindo um pouco ainda esse processo do lançamento em si. Como é que estão os planos da Gabriela? O que acontece? Em novembro, para poder finalizar o livro, a Val falou assim, Gabi, não cabe mais nenhum neste livro, não tem cabimento mais. Sabe o que você podia fazer? Continua escrevendo. Eu falei, mas eu continuo, porque eu tô afim de continuar escrevendo, tá vindo, eu sou obediente, então eu vou continuar escrevendo. Então, nós paramos com esse aqui em novembro. De lá para cá, eu escrevo, vamos pensar assim, uma semana de 7 dias, 5 dias eu escrevo, 5 dias por semana, mais ou menos. Temas que se juntam a outros, né, que se aglutinam a outros, enfim, mas eu continuo escrevendo. O que eu observei é que eu fiquei muito mais atenta ao meu entorno, muito mais atenta a palavras que eu escuto, as coisas que acontecem, uma coisa simples, sabe, assim, de uma folha viajando ali no... eu sempre fui muito contemplativa, isso é verdade, sabe, sempre muito observadora, excelente ouvinte, tanto de amigas, assim, né, de pacientes, então, assim, eu tenho essa escuta apurada, então dá vontade também de escrever casos, sabe? Escrever contos com as coisas que eu escuto, claro, colocando ali um outro toque, né? Uma outra história, mas assim, tenho tido essa vontade também de
de repente, em outro momento, escrever contos, sabe? Então, assim, eu continuo escrevendo, porque estou na verve poética, então eu estou dando vazão a isso, né? Tem um poeminha que fala assim: desculpe, amor, desculpe, sei que sente, mas estarei ausente. Estou fechada para balaço, estou fechada para balanço. Nesse momento eu estou com a poesia, nananã, e aí eu vou falando por aí, entendeu? Tipo assim, por enquanto está bom a beça. Um dia sei que passa, mas por enquanto vou nessa. Só sei que está bom a beça. Então, assim, me rendo, sabe? Assim, eu acho que eu me jogo, me rendo, o que me motiva, eu aprofundo, e eu acho que o resultado tem sido esse, assim, eu acho que surgiu um livro tão bonito, assim, feito por mulheres, né? Então, quem fez também o prefácio do meu livro é a Vera Casanova, que é uma mulher maravilhosa, professora lá da FMG, aposentada, mas que trabalha muito ainda, ela escreve muito, ela é tradutora, professora de literatura comparada. Então, assim, a gente é amiga, então, quando eu falei com ela que eu estava escrevendo e que eu li para ela alguns poemas, ainda timidamente lá atrás, falei, Vera, estou escrevendo umas coisas, quero te mostrar. Ela falou que isso é poesia, tá? Aí eu falei, pois é, assim, tô namorando, né, a poesia. Ela falou assim, não, você já é poeta, tá? Eu falei, não, tô só começando. Ela falou, não, você já é. Você já é, já, se você já escrever, você já é. Então, ela também me deu super força, sabe? Assim, acreditou, e deu este aval, né? Não, vai lá, faz, porque tá bonito. E eu acho que todo mundo que faz poesia tem que publicar. Por quê? Olha, na verdade, tem gente que fala assim, que coisa inútil a poesia. Pode ser, ela serve para quê, né? Ela não é uma coisa útil, não é uma coisa útil. Poxa, mas ela embeleza tanto, né? Então, ainda mais agora que eu tenho escrito, ela tem embelezado mais minha vida, assim, tem me colocado num outro lugar interessante, assim, sabe? E eu continuo, então, fértil, continuo fértil, continuo tendo filhos. E eu acho o seguinte, sabe esse meu xodó com os poemas? Claro, tem uns que a gente gosta mais que outros, né? Mas eu acho que todo mundo aqui é meu filhinho. Então, eu tenho dois filhos mesmo, né? Tenho Bela e Vitor, meus dois filhos legítimos, e agora eu tenho tanto de filhotinho aqui que eu quero né, que muita gente conheça também. Tem o primeiro de muitos que vão estar mais expostos ao mundo, né, do que seus filhos, Isso. né, biológicos. Gente, enquanto a Gabriela ainda não tem muita coisa para nos contar, ou ela tem, mas ainda não tem como apresentar, porque ela está preparando os novos livros, aproveitando toda essa fertilidade das palavras que vão chegando e querem se apossar dela, no bom sentido, né? Botar ela para colocar para fora as palavras, o texto. Né? Queremos convidar você para também deixar a poesia fazer parte da sua vida. Por mais que para muitos possa parecer algo inútil. Inútil sob que aspecto? Inútil de que lugar? Aliás, me parece, já deixo aqui uma dica para a Gabriela, que poesia inútil pode render um bom poema. E voltando à questão do inútil, inútil por quê? Porque se a gente se identifica, se faz bem, como a espiritualidade. Será que a espiritualidade também é inútil? Será que acreditar em algo é inútil? Se aquilo te toca, se aquilo traz para você um conforto, ou te impacta, ou te incomoda? Essa é a função dos escritores. Impactar as pessoas positivamente ou negativamente, com a possibilidade de que você consiga, como a Gabriela bem disse durante a entrevista, ter mais conhecimento, conseguir interpretar mais as coisas, conseguir fazer com que a palavra discernimento se enquadre na sua característica como pessoa, porque você começa a perceber as coisas de uma forma diferente. E quando ela começa a perceber a poesia na vida dela, que é uma folhinha que vai tocada pelo vento, é aquela linha de formigas levando ali... Eu tenho Levando ali os seus farelinhos, levando ali os cisquinhos, as folhas, enfim, recolhendo comida para o inverno e para outras coisas. Enfim,
muito é o que nós temos que fazer, né, para aprender mais, ler mais. Se dê uma oportunidade para um poema, nós vamos fechar nossa entrevista com esse poema da Formiguinha, da Gabriela, terminando de ler, a gente fecha, e se dê a oportunidade de ler mais poesia, se dê a oportunidade de conhecer mais poetas. São tantas coisas que podem trazer muito mais prazer para a nossa vida. Então, eu vou fechar lendo com Ipê Rosa. Ah, o ipê, tão efêmera sua flor, dispensada em seu esplendor, finaliza em tapete bonito. Acompanho a fileira das formigas graúdas, na ordem de sua função, sem amar, sem pensar, sem lamentos. Invejei as formigas nesse inverno.